Fala galera, então eu vou começar esse vídeo falando assim que eu não fiz vídeo domingo e eu não sei se esse vídeo vai ser na terça porque está meio tarde, mas pelo fato eu estava meio ruim, eu tava acho que com suspeita de dengue, eu não sei, atacou a dengue aqui na minha cidade, então eu fiquei com medo, eu fiquei meio ruim, e eu tava com umas alergias, então eu fiquei meio mal, não tava conseguindo fazer quase nada. Então eu fiz esse vídeo aí, não fiz o vídeo domingo, não consegui gravar antes, nem no dia. E eu tô conseguindo gravar pelo menos hoje. Mas vou deixando esse de lado. Hoje vamos falar sobre a Série A Team. Que, cara, há um tempo atrás já foi uma das melhores ligas do mundo. E simplesmente hoje em dia não é tanto das potências da, da Europa ainda. E vamos começar. Se você fala na Itália, no time das Itálias, você pensa no Milan, Juventus, Napoli até, atualmente que estava até em boa forma, Milan, uma Internazionale, Roma, etc. Mas se você comparar atualmente nas grandes ligas europeias, é fraca, porque vamos supor mesmo, cara, eu vou falar alguns times aqui e vocês vão ver o como meio que decaiu. Vamos começar com o Milan de 2007, que simplesmente tinha Dida no gol, Nesta, Maldini, Cafu, Gattuso, Pirlo, Kaká, Seedorf, Inzaghi e o Ancelotti como técnico. Simplesmente insano esse elenco. Para melhorar, também tínhamos o Milan dos holandeses, que se vocês quiserem eu faço um vídeo. Com o Galli no gol, Maldini, Baresi, Costa Curta, Ancelotti, Rijkaard, Gullit e Van Basten. Simplesmente um time insano. Também tivemos a Internazionale de 2010, com o goleiro Júlio César, Lúcio, Córdoba, Materazzi, Zanetti, Thiago Motta, Eto'o, Ibrahimovic, Schneider, Figo, Balotelli e além de José Mourinho como técnico, que foi foi o último time que algum time da Liga Italiana ganhou a Champions, tá? Ou até o trio do Careca com o Maradona, o Careca e o alemão de Nápoles. Mas já voltando agora para 2024, que cara, simplesmente para você ver a decadência. Mano, pra você tiver em 2024, na Champions tivemos o Napoli, a Inter, Milão, a Internazionale, Inter de Milão e Lazio. E apenas os que passaram foram o Napoli, a Inter de Milão e não, a Internazionale, falei errado, desculpa, e a Lazio. Os três ficaram de três, ficaram em segundo lugar, e a Inter de Milão, que ficou num grupo bem difícil, com o grupo da morte, porém passou em terceiro. E já a Inter ficou em um grupo mais ou menos com o Real Sociedade, passou em primeiro, o mais difícil, então não era tão complicado. O Milan, como eu falei, ficou no terceiro no grupo da morte, empatando com muitas partidas, nesse caso empatando com o Newcastle em casa, empatando com o Borussia fora, levando uma surra pro PSG de 3-0 fora e ganhando só do PSG por 2-1. E depois levando outra surra dentro de casa pro Borussia Dortmund de 3-1. Além de não ter nem do Newcastle praticamente. Isso com um elenco até bem forte, né? Com Maigano, Gol, Hernandes, Tomori, Benassi, Rafael Leão, Pulisic, Giroud e muito mais. Mas agora falando do Milan, vamos voltando para os times italianos, que também passaram a Inter e o Napoli e a Lazio. Todos morreram nas oitavas de final, o Inter perdendo para o Atlético de Madrid, mesmo sendo vice-campeão Atlético no ano passado, que nesse caso conseguiu um jogo bem pau a pau com o Manchester City, que teve alguma chance de gol, bastante até, porém não conseguiu fazer nada e mesmo assim perdeu. O Napoli, que foi recém-campeão da Liga Italiana, perdeu para o Barcelona, e a Lazio que perdeu para o Bayern. Então a Lazio não tem como discutir, mas os outros já é até bem discutível. Mas agora, ano passado, por exemplo, estava até que um pouquinho melhor, mas ainda estava meio ruim, pois tivemos Napoli, Milan e a Inter. E somente a Inter passou das semis e ainda perdendo para o City, mas não vou colocar muito, pois eu acabei de falar. Mas também tivemos o Milan e o Napoli, que jogaram contra, mas então um passou de um jeito ou de outro, mas não foi grandes coisas. Mas agora eu vou dar um exemplo na temporada 21 e 22, que o Milan perdeu em último, a Inter em segundo e a Atalanta que não passou nem ficando no terceiro lugar. E só a Juventus que passou em primeiro. Porém, a Juve depois levou uma surra simplesmente com 4-1 do Villarreal, para você ter ideia. E a Inter depois passou, perdeu pro Liverpool por 2-1. Mas agora voltando pro assunto,
Por que a Itália não está sendo uma das principais ligas? O motivo dessa decadência? O que aconteceu com a liga? O que deu? Então, primeiro a gente teria que voltar para 2006 com o Calciopoli, que para quem não sabe o que foi o Calciopoli, foi um escândalo de resultados, que literalmente sequer antes do VAR já existia roubo, só que porém era muito mais difícil de detectar. E nesse ano, a campeão foi a Juve, ou nesse caso a Juventus, que simplesmente conseguiu perder o título de campeão para o Milan, que estava em terceiro lugar. Mas daí você me pergunta, ué, como assim? Como que eles perderam o título se eles ganharam? E por que pro terceiro lugar? Se eles perderam de alguma forma, deveria ser o segundo? Então, porém, o segundo era o Milan, que também estava envolvido junto com o Lazio e o Florentino e a Regina. Além que a Juve também foi rebaixado para a Série B, fazendo muitos jogadores saírem para não terem sua imagem manchadas. E por isso Buffon é um dos únicos ídolos da Juve, pois ele foi um dos grandes nomes que permaneceu. Mas lembrando 2006, a partir daí foi que os clubes também começaram a decair. Porém, também a seleção, porque foi o último ano que a seleção ganhou uma Copa. Sendo que em 2010 e 2014 nem passaram da fase de grupo, 2018 nem se classificaram para a Copa. Porém, em 2021 voltaram a ganhar algo, conseguindo a Eurocopa batendo os ingleses, mesmo nos pênaltis, porém continua sem a participação na Copa de 2022. Então subiu um pouco, mas não subiu tanto assim, então não vou falar muito. Mas esse interesse fez simplesmente com que os italianos simplesmente dessem uma decaída muito. Mas porque uma coisa que o elenco de 2006 tinha forte, que para você ter ideia de como o campeonato italiano era forte na época. A Copa de 2006, que nesse caso quem foi o campeão foi a Itália, simplesmente a maioria do elenco dele titular era formado por jogadores que jogavam na Itália, praticamente. O Buffon, por exemplo, jogava Parma. O Zambrotta não jogava no Barça. O Cannavaro jogava no Benevete, que hoje acho que está na segunda divisão da Itália. O Materazzi, que jogava na Internazionale. O Nesta, que jogava no Milan. O Pirlo, que jogava na Lazio. O Gattuso, que jogava no Milan. O Camaronese, que jogava na Juve. O De Rossi, que jogava na Roma. O Totti, que jogava na Roma. O Del Piero, que jogava na Juve. Além de outros nomes que eu não vou citar, mas aí já acho que tá um bom nome. Porém, os clubes começaram a cair depois de 2011, 2012, que foi mais aí. Que foi quando a dominação da Juve, que perdeu só foi como perder a Liga Italiana em 2022. Que, para quem não tem ideia de quantos títulos consecutivos são simplesmente 9 títulos consecutivos. Para você ter ideia, um campeonato ganhar 9 títulos consecutivos é muita coisa. Principalmente se considerando que era uma das ligas, praticamente a maior liga do mundo. Se você parar que aqui no Brasil, o maior time, que é da Liga Brasileira, o Palmeiras, tem 12. A Juve em 9 anos ganhou 9, pra você ter ideia. Mas então, eu acredito que foi daí que começou a decadência, pois daí a partir desse tempo a dominação na Itália começou a poucos assistiam o campeonato, e muitos começaram a ver a Premier League, estava crescendo, junto com o estouro da La Liga, pois tinha os dois melhores do mundo na atualidade, que era o CR7 e Messi, e assim foi perdendo muita visibilidade e cada vez perdendo ano mais ano. Porque começou a se tornar uma liga fraca, que todo mundo já sabia que é campeão, que é praticamente uma Bundesliga 2. Todo ano a maioria fala, a Juve vai ganhar, a Juve vai ganhar, a Juve vai ganhar. E igual ali, todo mundo falava que o Bayern ia ganhar todo ano, porém só perdeu esse ano. Mas daí começou a decadência. Mas então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo não tem uma edição muito boa, tem uma edição mais ou menos, porque eu ainda estou meio mal. Eu acredito que até a quarta eu já consegui gravar um vídeo bem da hora, então eu vou recompensar com uma edição bem legal. Mas, porém, eu vou falar que agora que eu acho que eu vou começar a voltar com o canal, porque eu acho que eu estou melhorando, eu vou fazer, nesse caso, eu já procurei nesse caso métodos de edição novos, e eu acredito que o canal vai ficar muito melhor nesse caso esse ano. Eu acho que, na verdade, esse ano não, porque esse ano já tá, meu canal foi fundado esse ano, mas eu acredito que meu canal vai dar um estouro e eu vou conseguir jogar até fazer tudo o que eu queria, com umas edição da hora, conseguir alcançar metas, comprar equipamentos, nesse caso que eu quero juntar para comprar um fone, porque eu acho que o fone vai melhorar muito a qualidade do áudio. Porque eu assistindo meu vídeo, para quem não sabe, eu reviso meus vídeos para ver como fica. Ele sempre fica até que daorinha, porém o áudio fica meio estranho, meio ruim. Então por causa disso eu quero tentar comprar um microfone, nesse caso falei errado, não era o fone, é o microfone. Para eu conseguir gravar, nesse caso, um áudio melhor, para ficar melhor em condições para vocês. E
Se tudo der certo também, juntar um dinheiro pra comprar um PC. Porque, pra quem não sabe, na verdade ninguém sabe, porque eu nunca falei isso pra vocês, mas eu edito pro celular. E pelo celular é muito ruim de ficar pegando imagem, ficar colocando edição, fazer pontinho por pontinho de algumas animações que eu faço. Então, por causa disso, eu vou tentar comprar um PC melhor para conseguir editar melhor. E eu já busquei novos métodos de edição, como eu tô vendo as animações que eu tô fazendo alguns vídeos do canal, como vocês vieram no vídeo lá falando dos jogadores superestimados. Eu tô procurando edições em 3D também, mas então eu espero que o canal comece a dar uma melhorada. Mas é isso, já ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Falei, falou e fui.